Quando a gente fala de mentoria, o que tem que ficar claro para as pessoas, de modo geral, né, é o que eu sempre falo. Por exemplo, eu sou o mentor de vendas, né? Quando você for buscar uma mentoria, primeiro você precisa entender, né, qual é a sua necessidade. Então, eu sou experiente em vendas, eu tenho mais de 33 anos em vendas, né, em especial no varejo. Então, acho que isso é um grande diferencial para quando você vai buscar alguém para te auxiliar nessas questões, né? Então, desses 33 anos, além, né, de toda essa experiência, essa vivência, eu pude compilar um método, né? Então, eu sou criador de um método, de um programa de vendas que ajuda também as pessoas, né? Que ajuda as pessoas nas empresas. E aí diferencia e também esclarece um pouco do que você acabou de mencionar. A diferença para a mentoria individual para a diferença para o grupo, né? Para as pessoas. Então, os dois tipos de mentorias, eles podem ser utilizados individualmente ou em grupo. Então, por exemplo, no caso do grupo, vamos imaginar que quem está aqui nos ouvindo, nos assistindo, não tenha um método de vendas. Pode ser feito, né, uma mentoria para entender qual é a real necessidade desse time. A partir daí, né, essa é o meu tipo de mentoria. O que eu faço? Eu vou até as empresas, né, eu vou até o dono de negócio, ajudo ele a entender primeiro o processo da venda. Quando ele entende o processo da venda, ele consegue identificar em qual etapa ele está precisando. Aí responde a sua pergunta, né? Em qual momento buscar por uma mentoria. Quando ele entende o processo da venda, quando ele entende a gestão, né? Então esse é o trabalho que eu faço com o dono de negócio. Eu ajudo ele, né? Independente se ele tem um comércio, se ele tem uma loja, né? Ou se ele tem mais de um negócio. Como você falou, às vezes é um advogado, é um dentista e tem uma loja no varejo, tem um comércio local e muitas das vezes a especialidade dele acaba sendo outra. Nesse sentido, o que eu ajudo? Como que eu consigo ajudar as pessoas, né, os donos de negócio? Primeiro é entender qual é a real necessidade. Vamos dizer assim, como que está a gestão? Se o problema da gestão está nas pessoas, está no processo. Então, gestão é processo mais pessoas, que é igual a resultado. Quando a gente consegue entender esse cenário, se está faltando processo, ou se está faltando gestão, ou se está faltando liderança, aí a gente vai para um segundo pilar, que são os indicadores. Então, quando a gente olha para os indicadores, porque para a gente medir o resultado, a gente também tem que olhar para os indicadores. Como que está a força de venda, como que está o processo de atendimento, como que esse time, né, independente se são vendedores ou se eles são atendentes, como que esse time está reagindo em relação ao processo da venda, em relação à força de vendas, né? Porque senão, às vezes, você tem um negócio e você não entende por que é que o negócio não rende, não dá produtividade, ele não atinge meta. Então, a ideia de uma mentoria é ajudar o dono a entender em qual parte ali do processo da venda ele pode otimizar. Ele precisa de desenvolver o time, ele precisa melhorar o processo, e essa é a diferença, conforme você falou, a mentoria individual ou a mentoria para o time. Mas a ideia principal de uma mentoria ou de uma consultoria é olhar para o resultado. Porque o dono do negócio, né, você que tem um negócio, uma loja, um comércio, enfim, você quer resultado, você quer ajuda para vender. Então, se a gente tem que olhar para o cenário como um todo, olhar para as pessoas, mas olhar para as oportunidades de vendas. Como que a gente consegue ajudar o dono de negócio a vender mais, que é o que todo mundo busca hoje. Meios, né, mecanismo para vender mais. Quando a gente olha para os indicadores, por exemplo, como taxa de conversão, e o que é uma taxa de conversão? É a quantidade de clientes que você recebe, né, até o seu comércio, o seu negócio, versus a sua força de venda, ou seja, o quanto você converte. Então aí, só nesse cenário, você tem duas estratégias muito poderosas. A primeira, você vai criar estratégia para atrair mais pessoas até o seu negócio. A segunda, você vai capacitar essas pessoas para vender mais. Então você já tem uma força maior para essa questão da taxa de conversão. O segundo cenário é o ticket médio. O ticket médio ele é tão poderoso, Érica, que ele mede três fatores que são relevantes para qualquer tipo de negócio. O primeiro, ele mede o poder de compra que o cliente tem. Então, quando você olha para o ticket médio, você vai entender
o poder de compra que o seu cliente tem. Se o seu cliente, né, de acordo com o produto e serviço que você vende, se o seu cliente, não só o seu cliente, né, se você está atraindo o cliente ideal para esse produto que você vende. O segundo ponto que é importante é a sua força de venda. Às vezes você tem um produto bom, você tem um cliente que tem um potencial bom, porém a sua equipe ela não está convertendo, ela não está conseguindo elevar esse ticket médio. E se ela não consegue elevar esse ticket médio, o que acontece? A loja não atinge, o comércio, o negócio não atinge os objetivos. Independente, você pode ter qualquer tipo de comércio, se você não tiver uma boa força de venda para elevar esse ticket médio, você não vai ter um faturamento e no final do mês você não vai ter lucro. E o terceiro pilar, que é o importante, é que mede também a sua força em relação aos concorrentes. Então, esses dois cenários que eu coloquei aqui para gente já mostram um pouco da vantagem de você ter um acompanhamento, de você ter uma mentoria para auxiliar você nesse ponto, entendeu? Aí vai de encontro ao que você falou.